tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois calma, mansa, serena, tranquila é a voz do querido Jesus. E sua voz não vai estar no forte vento. Por que você não entrega agora a sua vida a Jesus? Por que você não deixa Jesus conduzir a sua vida? Dê a Jesus o primeiro lugar. Dê a Jesus o seu coração. A brisa sussurrar, eu sei que ali a voz de Deus está. Entre as sombras do caminho, sob a densa escuridão, em pecado eu vivia, não pensava ver perdão. Tanta mágoa, tanta dor, tantas que nem sei, meus temores de sabores, ao meu mestre eu entreguei. Como as águas de um rio, o Santo Espírito tomou o meu coração sofrido e inundou com seu amor. Como as águas de Espírito lavou minha alma quebrantada, hoje canto tanto amor. O deserto do pecado quer seu coração secar, deixa as águas desse rio sua vida inundar. Não rejeite tal presente, não hesite em aceitar. Lave os pés, lave sua vida na água pura e salutar. Como as
Em Hebreus 13:8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com o seu sacrifício, Ele nos adotou para a família de Deus. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode conduzir você até o lar celestial. Jesus é o aliviador das cargas, aquele que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o Senhor da ressurreição, e Ele pode dar a vida eterna a você, mesmo que a morte o encontrar um dia. Jesus é a porta de esperança, e quando tudo parecer perdido, você ainda pode contar com Jesus. E hoje, Jesus é o motivador do caráter. Eu estou pensando aqui num pensamento da Bíblia, num texto da Bíblia, numa passagem onde Jesus motivou profundamente o caráter de alguém. Você conhece a história de Pedro? Pedro um dia foi advertido por Jesus de que o trairia. Pedro disse: Senhor, eu não vou traí-lo jamais. Eu posso ir com o Senhor até a prisão e até a morte. E Jesus disse: Pedro, você não conhece o coração que você tem. Alguns dias se passaram. Jesus estava orando numa noite. Algumas pessoas vieram e o levaram. E Pedro acompanhou aquela cena de longe, à meia vista, mas acompanhou. E enquanto Jesus estava sendo julgado lá dentro, Pedro lá fora foi interrogado por 3 vezes. E nas 3 vezes ele disse não conhecer Jesus. Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, e Pedro convivia com uma dor tremenda na consciência. Negara ao seu melhor amigo e não tivera tempo de pedir perdão porque o seu amigo morreu em seguida. E aquilo batia forte na sua consciência e no seu coração. Uma noite ele resolveu ir pescar e foi. Outros amigos seus resolveram ir com ele. Nada apanharam naquela noite, embora tivessem muito conhecimento de pesca. Enquanto voltavam na direção da praia, Jesus os esperava por amor a Pedro, para motivar Pedro, porque Jesus é o motivador do caráter. Pelo fato de não terem apanhado, Jesus realizou um milagre e eles apanharam muitos peixes. Conseguiram pegar muitos peixes. E então, quando chegaram à praia, Jesus já havia preparado uma refeição para eles. E enquanto comiam, a única pergunta que Jesus fez a Pedro, para motivá-lo no caráter, no serviço e no prosseguir rumo ao lar celestial, foi: Pedro, você me ama? E Jesus repetiu essa pergunta: me ama e me ama? 3 vezes perguntou. E ao Pedro responder afirmativamente, nas 3 vezes, Jesus o motivou no caráter, dizendo: Pedro, apacenta o meu rebanho. Como você vê Deus? Se houve alguém na história da Bíblia que não merecia nenhuma motivação, esse alguém foi Pedro. Pense no seu melhor amigo. E na hora que você precisa de algo do seu melhor amigo, ele vira as costas para você e vai embora. Todos nós temos amigos, não é verdade? Pensem no melhor que vocês têm. E no momento vocês precisam de um pedaço de pão, e esse amigo tem pão para dar. E você vai pedir um pedaço de pão para esse amigo, e esse amigo diz: eu não conheço você. Foi um pouco pior do que isto. Mas o Jesus que eu conheço, que é o motivador do caráter, ele nos trata como filhos. Como você vê Deus? Você vê Deus como um juiz tirano, implacável, que está sempre olhando para castigar você? Eu não vejo Deus assim. Deus é justo, mas Deus é amor. Eu vejo Deus de uma forma muito simples. E nestes dias todos eu tentei traduzir iguarias em arroz e feijão. Deus é simples.
Deus não quer coisas complicadas. E se você for simples, você entende a mensagem de Deus. Não precisa complicar. Eu vejo Deus da seguinte maneira. Vocês que são pais ou mães, e vocês que são filhos que ainda não têm o privilégio da paternidade e da maternidade, mas devem ter visto muitas vezes esta pequena, simples, mas profunda ilustração de Deus que eu vou usar agora. Quando um garotinho está começando a andar, é comum o pai ou a mãe colocar os braços em volta do pequeno e dizer assim: vem filhinho, dá o primeiro passinho. E o filhinho começa e de repente ele cai. Você já viu um pai que está ensinando o filho a andar, na hora que o filho cai, dar um chute no filho? Você já viu? Tem algum pai aqui nesse mundo que faz isso? Não tem. Tem uma mãe que na hora que o filho cai, porque está tentando aprender a andar, pega uma cinta, um instrumento de tortura e bate no filho? Tem isso aqui? Não tem. Deus não é pior do que um pai aqui da terra. Deus não é pior do que eu. Quando meu filho estava aprendendo a andar, algumas vezes ele caiu como todos vocês, como eu, como todos nós. E eu nunca fiquei aborrecido. Assim é Deus. Deus diz assim quando você cai: filho, tenta de novo. Deus diz assim para vocês: filhos, filhas, tentem de novo. Porque Jesus é o grande motivador do caráter. Ele quer motivar você a tentar de novo, a prosseguir, a começar outra vez, a recomeçar. E Ele coloca os braços ao redor de você. Que figura esplendorosa. Deus o Pai, lá do céu, colocando os braços ao redor de você que caiu em pecado. E diz assim: filha, levanta a cabeça, vamos para frente, eu vou segurar a sua mão. Filho, vamos em frente, vamos começar outra vez, eu vou ajudar você. Foi por isso que ele mandou o profeta Isaías escrever: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês agora. E o texto é muito conhecido, e eu descobri que os textos mais conhecidos são os melhores para utilizarmos como sermões, como lições. Pegue a sua Bíblia, João capítulo 8, e nós vamos ler alguns poucos versos. Mas antes de ler, depois de nós termos encontrado o texto outra vez, nós vamos orar. E aí alguns dizem assim: mas por que tanta oração? É porque muita oração, muito poder? Não. Porque há algumas orações que podem ser feitas diuturnamente, o dia e a noite, e elas não valem nada. Elas não chegam a lugar nenhum. A oração sincera é o abrir do coração a Deus como a um amigo. E antes de ler o livro de Deus, nós precisamos pedir que Deus nos ajude, a fim de que compreendamos as verdades que Ele, Deus, o autor da Bíblia, deseja nos ensinar. Incline sua cabeça. Pai do céu, nós te louvamos porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós te louvamos porque Jesus é o motivador do caráter. E agora, Pai, ao estudarmos o teu livro, que o teu Espírito esteja aqui conosco e que nós possamos compreender esta porção sagrada e que possamos, por ela, ser alimentados. Que o teu Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração e que sintamos, mais uma vez, a tua presença que está aqui conosco. Nós oramos no nome daquele que é o grande motivador do caráter, do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. João capítulo 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, voltou para o templo, e o povo se reuniu à volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério. Puseram-na em pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que tu dizes?
E eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusar a Jesus. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Talvez ali no pátio do templo houvesse poeira sobre as pedras, e ele então começou a escrever, começou a desenhar. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, pode ser o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinou-se outra vez e continuou a escrever. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um, começando pelos mais velhos até os mais novos, até que ficou lá só Jesus e ficou lá só a mulher. Ficaram Jesus e a mulher. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, num pequeno balbuciar, respondeu: ninguém, Senhor. E então lhe disse Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Existe alguém em todo o universo de Deus que mereceria este título de motivador do caráter melhor do que Jesus? Existiria alguém? Não. Jesus é o grande motivador do caráter. Vai, não peques mais. Eu também não te condeno. Que expressões, que coisas lindas. Talvez hoje de noite, você e eu estejamos precisando ouvir uma frase de motivação. E eu não estou me referindo às motivações que existem por aí. Eu estou me referindo à motivação espiritual. Talvez você e eu, mesmo religiosos, estejamos vivendo uma vida dupla. Talvez você e eu não tenhamos alegria no viver cristão. Talvez você e eu sejamos como aqueles escribas e fariseus que não estavam preocupados em proteger a lei, nem tampouco a mulher e muito menos a Jesus, mas estavam sim procurando uma oportunidade de acusar. Talvez nós também precisamos ouvir hoje: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu vou dizer uma coisa muito dura de dizer agora, mas eu vou dizer porque Deus colocou na minha mente dizer isso. E se você acha que você não precisa hoje de noite ouvir Jesus falando: eu também não te condeno, vai e não peques mais, você é o primeiro que precisa. Porque no dia que eu me reconhecer como não pecador, eu preciso do perdão de Deus, porque esse é o primeiro de todos os meus pecados. Você e eu, todos nós, os que estamos aqui, sejamos pastores, professores, funcionários, alunos, com certeza absoluta, no dia de hoje, nós tivemos pelo menos um pensamento que não correspondeu ao ideal de Deus para a nossa vida. Você que está vendo pela televisão, você que está no telão, você também faz parte do nosso time, do nosso grupo. Você e eu, nós todos precisamos hoje ouvir Deus falando: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Será que hoje eu não me omiti em alguma coisa? Será que hoje eu não falei alguma coisa que feriu a alguém? Será que hoje eu não deixei de fazer algo por alguém? Será que não falei uma palavra que não deveria ter falado? Será que não pensei alguma coisa que não deveria ter pensado? Eu também não te condeno, diz o motivador de caráter. Vai e não peques mais. A cena daquela manhã era uma cena mais ou menos chocante. Uma mulher apanhada em adultério. Mas onde estava o homem com quem ela estava adulterando? Não trouxeram o homem? Será que deixaram o homem escapar por uma janela? Será que o homem era amigo deles? Eu não sei. Outra coisa, o que Jesus escreveu ali no chão? Eu também não sei. E tenho certeza absoluta que você também não sabe. Talvez pode ter escrito um trecho da lei de Moisés, ou então poderia ter escrito o pecado ou os pecados dos acusadores. E por essa razão eles foram embora. Quando Jesus disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu não sei. O que ele escreveu não foi para mim nem para você.
foi só para aqueles que estavam lá. Há algumas coisas que são só para os que estão presentes. Não são para os que estão longe. E quando eles viram e ouviram, eles começaram a sair. E agora aquela mulher, que parecia mais uma mariposa entre as mãos, com os dentes travados, os lábios cerrados, os olhos faiscando, soltando fogo, as lágrimas de ódio escorrendo pela face, ela percebe e ouve os passos dos acusadores indo embora. Os acusadores também caminham, eles também têm passos, e os seus passos levam para a perdição, não para a vida. Mas os passos do motivador de caráter levam para a vida eterna, né? E quando Jesus percebeu que não havia mais ninguém a não ser a mulher junto com ele, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Olhe para aquela mulher, levantando o rosto. O ar fica menos tenso. E num pequeno balbuciar ela disse: ninguém, Senhor. As lágrimas param de correr. Os dentes deixam de ficar cerrados. Lábios. Então Jesus diz assim: eu também não vou condenar você. Pode ir embora. Mas não peques mais. Eu quero que você tenha uma outra chance. O nome dela, dizem que é Maria Madalena, uns concordam, outros não, e para mim não faz diferença nenhuma. Se é ou se não é. Era uma alma. O seu nome, para mim não faz muita diferença, porque o meu também não faz diferença. E o meu é um daqueles que a maioria escreve errado. Mas o nome não importa. O que importa é que Jesus diz a você e a mim, independente do nome: eu também não te condeno, vai, e não peques mais. Olhe para aquela mulher, saindo de onde estava. Jesus continua agachado, talvez com uma das mãos segurando o queixo, ou então olhando para onde está o trono do Pai, e dizendo ao Pai: Pai, obrigado porque vencemos juntos, mas esta e ela venceu também. E eles foram embora. E a mulher vai indo embora. E quando chega ali onde tem que dobrar a esquina, ela olha para trás. Ela quer dizer uma palavra de agradecimento, mas não tem nenhuma palavra. Não vem nenhuma palavra. Vai embora. Não há mais lágrimas nos seus olhos. Mas um dia haverá. No dia que ela estiver amassando o pão para dar de comer a um marido que ela nunca teria, se o motivador de caráter não tivesse dito a ela: vai, não peques mais. No dia que ela estiver penteando o cabelo de um garotinho, um filho que ela nunca teria, se o motivador de caráter não tivesse dito: eu também não te condeno. Lágrimas, as lágrimas de uma mulher que viveu em pecado, mas agora vivia uma vida de alegria e de prazer, porque Jesus a perdoara. E você? Lágrimas? As suas lágrimas são de prazer pelo perdão ou são de tristeza e de aborrecimento? Eu louvo a Deus nesta hora, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu louvo a Deus porque Jesus é o grande motivador do caráter. Eu louvo a Deus porque na minha vida, Jesus, muitas e muitas vezes, me disse palavras e frases que me motivaram, que me jogaram para cima e para frente, que motivaram o meu caráter. E eu louvo a Deus porque Jesus, muitas e muitas vezes, já disse pensamentos e frases a todos vocês, que motivaram vocês a seguir, que motivaram vocês na persistência, a prosseguir, que motivaram vocês a continuar no caminho, esperando um dia a volta do Senhor.
Mas, pastor, e hoje? Será que Deus continua fazendo os milagres que fez? Será que Jesus continua motivando o caráter ainda hoje? Continua. E hoje eu quero terminar contando a história de um garoto de rua, de um órfão, filho de uma família mais ou menos grande. Aos 4 anos e meio, o pai morreu e a mãe ficou sozinha, criando 7 filhos, um filho ajudando o outro, e todos tentando ajudar a mãe. Vida difícil. Os garotos, especialmente, já na adolescência se desviaram. E o garoto do qual eu quero contar a história, aos 12 anos, entrou para a vida noturna e para o uso das drogas. Com 13 anos, já traficava e usava muitas e muitas drogas. Entrou para o mundo do crime, dos assaltos. E este mundo é difícil. E a emoção, a adrenalina pura. Uma noite, ao praticar um assalto, depois de ter perdido toda a consciência do perigo, foi apanhado e foi jogado numa cela de prisão. Lá dentro, descobriu que a vida aqui de fora é uma maravilha. Descobriu que aqui fora poderia ter tudo o que quisesse, mas lá dentro não. E começou a bater um desespero, uma tristeza, um sentimento terrível. E uma noite, depois de muitas noites sem dormir, perguntou a um colega que estava numa outra cela: você tem um livro aí? Eu não consigo dormir, eu preciso de me distrair. Lá do outro lado da cela, alguém pegou um livro sem capa, todo sujo, todo esfarrapado, e jogou por entre as grades. E este agora moço, que nunca tinha visto em toda a vida, nunca tinha tomado em suas mãos uma Bíblia, também não sabia que era a Bíblia, começou a ler e começou a gostar. E de repente se deparou com uma coisa que não concordou de jeito nenhum, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. E ele comentou com um outro colega: olha, eu gostei muito desse livro aqui, mas tem umas coisas aqui, tem especialmente uma coisa que eu não concordo. Mas mesmo assim continuou lendo o livro. O outro amigo com quem ele conversou começou a ler com ele. As coisas dentro da cadeia foram ficando cada dia piores. Mas ele estava lendo a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas ela faz o que Deus quer. Leu a Bíblia. Começou a se aprofundar. Começaram a orar. Os dois não sabiam orar, mas se ajoelhavam e oravam e pediam para Deus ajudá-los ali naquela situação terrível, calamitosa. E uma noite, os dois em desespero, não suportando mais os problemas da prisão, depois de tentarem tudo, pediram para Deus uma coisa: Deus, mostra-nos uma luz. No dia seguinte, apareceu um outro presidiário lá. Era um rapaz que, quando garoto, jovem, pertencia a uma família adventista. Quando os parentes vieram para visitar, trouxeram alguns livros. E esse garoto da história começou a ler os livros. Leu, inclusive, livros que falam sobre dieta alimentar. E podem acreditar, porque é verdade o que eu vou dizer. Acabou se tornando vegetariano dentro da prisão. Os dias foram se passando. Uma manhã apareceu lá um policial e disse: olha, é para vocês. E jogou dentro da cela uns folhetos. Atrás do folheto havia um carimbo. Era o carimbo da mesma igreja desse amigo que havia emprestado os livros. Os dois escreveram uma carta e receberam um curso destes cursos de A Voz da Profecia, o curso Encontro com a Vida.
começaram a estudar. Mas quando esse garoto estava fazendo a 13ª lição, aconteceu uma coisa muito triste. 2 de seus irmãos que andavam pela rua foram baleados. Ele já havia estudado bastante a palavra de Deus. Mas agora veio aquele sentimento de revolta, um desejo de vingança, planejou até fugir, disse para Deus: Deus, eu estava indo muito bem, mas você vai ter que esperar, eu tenho que vingar o meu sangue. E por uma razão, a sua pena já havia terminado, mas ele não ganhava a liberdade. Deus estava protegendo mais um filho. Um dia, houve um batismo na igreja, um primo dele. E ele já tinha contatos com a igreja, conhecia uma porção de gente, pediu para ir assistir ao batismo, embora tivesse boa conduta, já possuía dentro da sua própria cela até um fogão a gás, para cozinhar algumas comidas diferentes daquelas que eram servidas. Tinha amizade com o delegado, com o carcereiro, com o tenente, com todo mundo. Era um bom elemento dentro da prisão. Mas o delegado não liberou. O pastor da igreja, que é meu amigo, foi falar com o juiz, mas o juiz também não liberou. Mas trabalhando com o juiz, havia uma escrivã, membro de uma igreja evangélica, ouviu toda a conversa e no dia do batismo ela telefonou lá para a prisão, mandou um recado: prepare-se que eu vou levar você para ver o batismo do seu primo. E aquela mulher foi lá e tomou este moço e levou para a igreja. Na igreja ele conheceu uma moça que fazia parte de um bloco de pessoas. Essas pessoas davam estudos bíblicos em variados lugares. Mas quando venceu o momento de voltar, ele voltou de volta para a prisão. O tempo se passou. E numa data muito histórica para a igreja adventista, no dia 22 de outubro do ano de 94, ele ganhou a liberdade. Mas antes de ganhar a liberdade, ele foi batizado. Foi batizado algemado. Foi batizado entre 2 policiais. E eu quero pedir agora a 2 pastores, o pastor João Augusto e o pastor Cléo, que venham aqui, por favor, e tragam aqui para frente o Luiz, meu irmão na fé, meu irmão em Cristo. Naquele dia, ele ficou entre 2 policiais. E hoje, ele vai ficar entre 2 pastores. O pastor João Augusto é o pastor dele, na cidade de Jaguariaíva. E o pastor Cléo é um amigo que o conheceu num momento muito especial de uma das últimas viagens, quando ele e a sua esposa, a irmã Vasmi, tiveram que pernoitar naquela região da cidade de Jaguariaíva. Eu quero fazer umas poucas perguntas para o meu amigo e meu irmão em Cristo. O que é que você faz na igreja hoje, Luiz? Eu atualmente sou ancião, diretor de jovens. Amém? Eu soube que você já levou a Jesus mais de 50 pessoas, é verdade? É verdade. E soube também que só no ano passado foram 23 pessoas, é verdade? Sim. É verdade também que o carcereiro que atendia você é membro da igreja? Ele é membro da igreja e é um dos dirigentes da igreja. E o delegado, Dr. Durval? Ele, além de tudo, eu tenho ele como amigo e eu tenho certeza que muito breve ouvirão todos aqui falar do batismo desse delegado. Pastor, tudo isso é verdade? É verdade, pastor. E quanto tempo já o Luiz está ajudando você na direção da igreja? Faz um ano que eu cheguei lá. Às vezes, naquela data, ele tem atuado como um grande líder à frente da igreja. Eu já contei muitas histórias de ex-presidiários. Muitos deles voltam. Luiz foi procurado para voltar, mas ele disse que não volta nunca mais. Foi isso, Luiz?
Pastor Cléo, como é que você se sente de ter conhecido este homem que foi transformado pelo poder de Deus? Se sente feliz, emocionado? Muito emocionado, e há uma esperança para todos nós. Eu queria chamar aqui à frente a Leia. Vem aqui. A Leia é a esposa do Luiz. E esse casal, eles têm ajudado muito a igreja. E eu queria dizer para vocês que a Leia e o Luiz vivem muito bem. Quando ele saiu da prisão, ele pensou em estabelecer uma empresa. Não tinha dinheiro. Tudo que tinha era um rádio, um toca-CDs, esses objetos que vocês conhecem. Vendeu esse objeto. Comprou folhinhas. Começou a vender essas folhinhas, calendários. Você tem uma empresa hoje? Tenho. Leia, vocês têm uma casa hoje? Temos. Vocês têm um carro? Temos. E eu vi que de dizer que é importado. Graças a Deus. É possível ser feliz e ir bem na vida quando o motivador de caráter aparece diante de nós e diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Fiquem aqui, não saiam daqui. Eu queria agradecer a Deus por uma coisa. Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu queria dizer a você que está assistindo, a você que está aqui no telão, na televisão, se Jesus foi capaz de perdoar a Pedro, que o negou, se Jesus foi capaz de perdoar a pecadora e dizer: vai e não peques mais, se Jesus foi capaz de perdoar e transformar o Luiz, dando a ele um lar feliz, uma casa, uma empresa, tudo o que ele sonhou honestamente, é porque Jesus é capaz de dar a você o que você também sonha. Tem sonhos? Jesus é o motivador dos seus sonhos. Não desanime. Pode até o mundo cair. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quero pedir a vocês que venham aqui desse lado hoje. E eu vou ficar no meio aqui, porque senão vai dar um mocteto. O que é que eu tenho que fazer, pastor, para entender plenamente o que significa Jesus, o motivador do meu caráter? Não tem que fazer muita coisa. Só uma coisa. Mas, pastor, por que para Deus é só uma coisa? Porque Deus é simples. Deus não pede 200 coisas, 1000 coisas. Vamos parar de complicar. Vamos facilitar. Hoje Deus pede uma única coisa a você. Que você permita que Jesus seja o primeiro na sua vida. E se Ele for o primeiro, o seu companheiro, você será feliz, você vencerá, você viverá. E se Ele for o primeiro, o motivador do seu caráter, um dia, que não está muito longe de hoje, Ele vai aparecer e você vai reconhecer que é Ele. E Ele vai dizer a você que aceitou a sua motivação, Ele vai dizer: vinde, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já viram que nós vivemos correndo atrás das coisas? Jesus disse que apenas uma coisa basta
buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Gostaria hoje de noite, você de dizer: Jesus, eu quero que tu sejas o primeiro na minha vida. Deixe Jesus ocupar o seu coração. Deixe Jesus ser a sua motivação. Deixe Jesus pensar em você e por você. Deixe Jesus agir por você e em você. Se ele for o primeiro, você será um vencedor. Se é este o desejo do seu coração, eu gostaria de vê-lo em pé, enquanto o quarteto canta, se ele não for o primeiro. Só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz, com sangue que aprovou que nos ama. Ele coração for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o
Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Jesus é o motivador do caráter. Ele nos protege. Logo depois de Luís ter sido batizado, ele ainda permaneceu por alguns meses na prisão. E uma noite houve uma rebelião. Queriam arrombar a sua cela para apanharem o bujão de gás, para executarem um grande incêndio. E Luís, um homem cristão, um homem de Deus, não queria isso. E eles então colocaram fogo em alguns colchões, enquanto Luís se ajoelhava dentro da sua cela. Dentro de alguns minutos, muitos presos estavam gritando, asfixiados. Mas enquanto Luís, ajoelhado, orava na sua cela, nem um pouco de fumaça entrou lá. Então, alguns o juraram de morte. Algumas noites depois, 3 entraram na sua cela. Depois de lhe darem vários socos, 2 o levantaram pelos braços e um terceiro enfiou 3 vezes um estilete muito grande na altura do estômago e uma vez na altura do coração. E ele sentiu aquela coisa horrível, como quando se toma uma injeção na hora que a agulha sai do músculo. E disse: estou morto. E quando levantou a camisa, as facadas só haviam perfurado a camisa, nem a pele. Hoje o Luís está trabalhando para Deus, levando uma mensagem de vida e de salvação, dizendo para as pessoas que o poder de Jesus é maior do que o poder do pecado, maior do que o poder das trevas. E eu quero confirmar hoje de noite: Jesus é o grande motivador do caráter. Deixe Jesus influenciar você. Não permita que as influências desta vida aqui, do cinema, da televisão, das revistas, as ideias dos homens do mundo, não permita que essas coisas influenciem você. Deixe Jesus influenciar o seu caráter, sua vida, o seu coração. Porque Jesus continua dizendo: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mesmo sendo cristão, se você cair um dia, porque você e eu não estamos isentos da tentação. Se um dia você cair, lembre-se que Jesus é aquele que olha para você, toma a sua mão e diz assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ame profundamente, ardentemente, tempestivamente esse Jesus, porque assim e um pouco mais que Ele ama você. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvamos o Teu nome porque Jesus é o grande motivador do caráter. Nosso Pai, estamos todos aqui porque queremos ouvir Jesus dizendo: vai em frente, vai e não peques mais. Eu vou segurar a sua mão, eu vou ajudar você, eu vou dar força, eu vou dar energia, eu vou dar poder e finalmente você também um dia vai transpor os portais da eternidade. Querido Pai, mesmo que a nossa vida aqui seja muito dura, muito difícil, muito complicada, ensina-nos a ouvir a Tua voz. Fique em nosso coração, Pai. Obrigado por Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Amém. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz do meu Salvador. Calma, mansa, serena, tranquila é a voz que me chama com amor. Devo atender ao convite amável e sim responder ao chamado incansável, pois